Eu queria só, antes de passar a palavra para você, Rita, e de agradecer profundamente você, uma pessoa tão ocupada, aceitar esse nosso convite. Então, eu queria só citar as pessoas que estão chegando hoje. A gente vem fazendo uma série de webconferências sobre o transtorno do espectro do autismo. A gente começou com um tema mais amplo, que são os transtornos do neurodesenvolvimento de uma forma geral. Depois tivemos a apresentação de Marta Menezes e Daniele Vanderlei sobre marcadores no primeiro ano de vida e nos primeiros anos de vida. Depois, Nayara Argolo fez uma apresentação sobre as síndromes neurológicas associadas com autismo. Depois, eu fiz uma apresentação sobre o transtorno do espectro do autismo, aspectos ligados ao diagnóstico e o histórico do diagnóstico. E a última apresentação, que foi Ivete Santos e Amanda, que fizeram a apresentação, respectivamente, sobre retardo mental e sua associação com o transtorno do espectro do autismo, e Amanda falou para a gente sobre avaliação neuropsicológica. Então, eu passo a palavra para a professora Rita. A gente tem feito assim, Rita, a gente faz 30 minutos, aí interrompe, faz uma rodada de debate, e aí depois faz mais 30 minutos e outra rodada de debate. Então, passo a palavra para a professora Rita e peço a todos que desativem o som. Ok. Milena está projetando a imagem aí para vocês? Está projetando, está excelente. Ok. Então, gente, eu primeiro queria agradecer, né, o convite feito por Milena e Gustavo, né, parabenizar o trabalho desse grupo. Antes de vocês entrarem, eu estava exatamente comentando com a Milena e falando sobre como falar sobre os aspectos neurofisiológicos. É muito interessante, mas é um campo extremamente extenso. E ela disse assim, não, você com certeza vai trazer os aspectos que são mais relevantes, né? Essa questão de relevância é uma questão muito particular, mas eu vou tentar trazer para vocês algumas reflexões, alguns elementos baseados na neurofisiologia, na patogênese do TEA. Então, primeiro agradecer, né, a presença de todos vocês, né, e em especial o convite, né, de Milena e Gustavo. Então, esse é um esquema, né, que a gente mostra basicamente a trajetória, né, do conhecimento nos últimos 20 anos, né, em relação ao transtorno do espectro do autismo. Então, os estudos iniciais, eles mostravam um crescimento atípico, né, com alterações volumétricas, né, do cérebro, né, do encéfalo de crianças com TEA, mostrando que os neurônios corticais representam a unidade funcional básica, né, do transtorno do espectro do autismo. Em seguida, a partir da descoberta de alguns circuitos neurais, têm sido feitas inúmeras tentativas para estabelecer associações entre padrões de ativação cortical e subcortical e endofenótipos do TEA, né? Então, será que o autismo ele se configura como uma condição única, uniforme, onde todos os circuitos neurais eles atuam da mesma forma em todas as pessoas, ou existem assinaturas neurofisiológicas que possam ser detectadas através do eletroencefalograma, através do Loreta, através dos potenciais evocados da própria ressonância funcional, que indicaria fenótipos específicos. Então, esses estudos eles têm ganhado corpo principalmente nos últimos 10 anos, e os estudos também envolvendo a subconectividade, né, as redes de curta escala, as redes menores, tem mostrado que o autismo é uma sinaptopatia difusa, né? Por isso que é tão difícil a gente pensar em abordagens terapêuticas mais convencionais para o TEA. O TEA é totalmente diferente, por exemplo, de um distúrbio de linguagem, onde a gente vai ter alterações funcionais muito mais localizadas, muito mais restritas, com o envolvimento de digamos assim, uma quantidade menor de circuitos neurais. E mais recentemente, gente, os estudos então com a genética, a partir da investigação de casos de autismo, né, têm tentado estabelecer uma associação entre determinados genes e como esses genes influenciam, né, o funcionamento, né, desses circuitos neurais. Então,
esses estudos têm trazido uma série de informações. Nós entendemos que no nível da microestrutura, o autismo ele está relacionado a uma regulação anormal da divisão celular, alterações na apoptose neural, que a gente vai ver depois, e a própria inflamação, influenciando a ativação da micróglia, também tem sido muito estudada, não só atualmente relacionada ao TEA, mas outras condições psiquiátricas, né? Principalmente esquizofrenia. E no TEA têm sido identificados padrões de hipo e hiperconectividade. E isso aí é muito, muito interessante, porque no mesmo sujeito você pode encontrar áreas, né, circuitos com uma conectividade reduzida e circuitos com uma conectividade excessiva, né, mostrando um descompasso ou uma alteração seletiva, talvez, dos processos de poda neural, que a gente vai falar também. E as alterações morfológicas do TEA, elas também têm mostrado um crescimento acelerado, principalmente no lobo frontal, no hipocampo, né, e na amígdala. E esses estudos morfológicos, eles também mostram resultados bastante variáveis, né? Ou seja, não existe uma uniformidade nesses achados, né? Os estudos que se propõem a analisar o córtex do ponto de vista da volumetria, né? Utilizando marcadores neurometabólicos. Então, aqui, gente, é uma revisão sistemática que eu acho bem interessante, porque ela incluiu os estudos com morfometria que comparava o padrão da morfometria de autistas com controles, né, pareados por idade e sexo, e esses estudos, eles avaliaram essas diferenças, mostrando que um aumento, né, da espessura cortical é encontrado em várias áreas em sujeitos com TEA, quando comparados com os controles, né? Mas dos 4 estudos que os autores consideraram estudos assim mais comparáveis e mais relevantes, né, em termos assim de metodologia, 2 desses estudos mostram alterações morfométricas, né, concordantes, né, em regiões frontais, né, em regiões parietais, né. 3 estudos mostram concordância em relação às alterações morfométricas parietais, né, relacionadas também ao giro pré-central, pós-central, e 4 estudos mostram uma ativação, uma alteração morfométrica temporal posterior, superior, do hemisfério esquerdo, né? Que é uma área tradicionalmente relacionada à compreensão da linguagem. Então, antes a gente entendia a área de Wernicke como uma área muito específica para questões de linguagem, e hoje a gente entende que ela tem uma abrangência muito grande. Ela tem vários nós que participam de circuitos neurais assim muito distintos, né? Mas isso aqui tem um impacto interessante quando a gente pensa em fazer, por exemplo, estudos com estimulação elétrica, estimulação magnética, né? E a gente pensa assim, poxa, em que região a gente vai estimular, né? No sentido de obter uma resposta neural melhor, reduzir o limiar de estabilidade ou promover mudanças neuromodulatórias e neuroplásticas. É extremamente difícil fazer uma seleção. Se trata de uma condição que produz um comprometimento tão difuso, né? Como o TEA. O autismo, ele também está relacionado a alterações na expressão de neurotransmissores, tanto neurotransmissores excitatórios, né, como glutamato, como neurotransmissores inibitórios. Alguns estudos em ratos mostram o papel do glutamato, né, no processo de excitotoxicidade. Então, quando existe uma ativação excessiva de glutamato, vai haver uma entrada significativa de cálcio na célula, né? Então, o glutamato ele se liga a receptores na membrana celular e ativa a entrada de cálcio na célula. Esse excesso de cálcio vai ativar fosfolipases, vai ativar enzimas que acabam fazendo lesão da membrana, lesão neuronal, desregulação mitocondrial. Então, o papel do glutamato tem sido muito estudado, assim como o papel também do GABA, ou seja, tanto pode haver uma hiperexpressão glutamatérgica quanto uma inibição, né, GABAérgica. E o GABA é um neurotransmissor inibitório importante. Isso tem sido mais estudado quando se fala da associação de autismo com epilepsia, que é uma associação assim, extremamente comum, relativamente comum. Eu acho que é interessante depois o grupo conversar com a Maria Elza, porque ela tem elementos, tem informações assim muito interessantes, né, a respeito da frequência de epilepsia no TEA.
Então, os estudos hoje, gente, eles procuram estabelecer uma associação, né, entre o conhecimento que se obtém através da genética, da neurofisiologia, da bioquímica, e essa integração é algo relativamente novo dentro da pesquisa em neurociências, né? Os estudos iniciais no final do século passado, a gente fala século passado, mas no final do século XX, os estudos sobre autismo eles estavam muito focalizados sobre o papel disfuncional da poda neural, que causava uma regressão de aquisições naquela criança que vinha se desenvolvendo relativamente bem e que de repente começa a apresentar manifestações atípicas. E os estudos também estavam muito focalizados na teoria dos neurônios espelho, né, e do papel desses neurônios espelho nos processos de aprendizado social e teoria da mente. Esses estudos iniciais, né, eles continuam sendo realizados, ainda existem muitos estudos abordando questões bioquímicas da poda neural, os fatores relacionados a ela, assim como as redes relacionadas aos neurônios espelho. Mas, assim, nos últimos 20 anos foram descobertos outros circuitos, né? Para a gente ter uma ideia, o Default Mode Network, que é um circuito assim, que eu amo muito, eu gosto muito de estudar sobre ele, ele foi descoberto há 19 anos. Né? A rede da saliência, né, que tem um papel importante da ínsula, principalmente a região anterior da ínsula, foi descoberta em 2007. Né? Então, assim, é um conhecimento ainda muito recente. Inicialmente, esse conhecimento estava muito segmentado. Né? Então, existiam estudos sobre a rede de saliência, sobre o circuito de controle executivo, sobre o Default Mode Network, e hoje existe uma tentativa, né, muito grande de se estabelecer uma interação, né, entre todos esses conhecimentos. Né? Até porque, gente, muitas regiões que se relacionam, por exemplo, com a rede da saliência, elas fazem parte também de outros circuitos, né, relacionados, por exemplo, ao Default Mode Network, né, ao sistema de neurônios espelho. Então, é importante, quando a gente fala desses circuitos, a gente não quer que vocês tenham uma ideia setorizada, mas uma ideia de que eles funcionam como um todo e que existem nós que são comuns a vários desses circuitos, né? Nós neuronais que são comuns a vários desses circuitos. E esses estudos, eles ganharam assim, um corpo, eles tiveram um boom a partir da ressonância magnética funcional, né? Então, quando se faz a ressonância magnética funcional, ela pode ser feita com a pessoa em repouso ou durante atividade específica, atividade de cálculo, de leitura e de escrita, atividade semântica, né? E durante a execução de uma tarefa, e mesmo em repouso, vai existir um aumento metabólico em áreas específicas, né, do córtex cerebral, de regiões também subcorticais, e esse aumento da demanda ele vai ser acompanhado de um aumento do calibre dos vasos, um aumento da concentração de oxigênio e do fluxo sanguíneo. Né? E isso vai ser captado, vai gerar imagens tridimensionais, que vai nos permitir identificar como esses circuitos são ativados diante de diversas tarefas. Então, a ressonância hoje ela é fundamental, apesar das limitações que o método traz, ela é fundamental, né, na construção desse conhecimento a respeito da neurofisiologia do tempo. Em relação à poda neural, a gente sabe que no final do desenvolvimento intrauterino, né, no início da vida, existe uma formação e uma maturação de sinapses neuronais. Essa neurogênese ela é muito significativa, ela é muito intensa e ela depende da interação entre o neurônio e as outras células, né? Células da glia, que são representadas basicamente pelos astrócitos e pela micróglia. Então, essa interação ela é ativada de diversas formas, né, para que haja uma seleção sináptica. Essa seleção ela é importante, ela se baseia em dois processos. Um processo é a eliminação de sinapses fracas. Então, no decorrer do processo de neurogênese, no período intrauterino, existe formação
de uma quantidade excessiva de sinapses, né? Mas essas sinapses, elas são difusas e pouco focalizadas. E muitas dessas sinapses, elas são funcionalmente inadequadas. Então, elas precisam ser eliminadas através desse processo de poda neural. E a eliminação dessa sinapse, ela vai permitir um refinamento, né? Um fortalecimento desses circuitos neurais, tá? Quando ela acontece de forma adequada, né, esse refinamento, então, ele vai levar a um incremento funcional e uma modulação tanto dos inputs sensoriais, né, de todas as informações que entram e que são processadas, né, as informações basicamente sensoriais, quanto a saída, que é a modulação de respostas. Essa poda neural, ela pode acontecer também de forma excessiva ou de forma insuficiente, né? E isso tem sido estudado como sendo a base de vários transtornos neuropsiquiátricos, principalmente autismo, epilepsia e esquizofrenia. Aqui, gente, mostra a importância, como se dá essa interação, né, entre o astrócito, a micróglia e os neurônios, né? Então, os neurônios disfuncionais, as sinapses fracas, as sinapses disfuncionais, elas expressam, né, o CQ1B, né? O astrócito, ele vai secretar citocinas que vão ser importantes na ativação da micróglia, né? E uma dessas citocinas, a alarmina, interleucina 33, ela vai ser importante para deflagrar todo o processo de fagocitose da sinapse. E como é que isso acontece? Os neurônios que expressam o CNQB, né, então, que são sinapses mais fracas, a micróglia vai opsonizar, né? O que é essa opsonização? Opson é tempero, é como se ela jogasse um tempero ali dentro, que na verdade é o C3, e depois, através de um receptor de C3, ela vai se ligar, né, a essas sinapses, neutralizando, né, e eliminando, né, essas sinapses. A micróglia, ela tem um papel importante em outros processos, ela se relaciona à síntese, né, de citocinas e de imunomediadores e vai afetar, influenciar diretamente, né, a síntese de neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Então, aqui a gente tem uma micróglia em estado de repouso, aqui a gente tem uma micróglia ativada. Ela pode atuar tanto no processo disfuncional, causando uma neurotoxicidade, quanto no processo funcional, causando a neuroproteção. A micróglia, ela também está relacionada à ativação do sistema imunológico e hoje a gente tem um campo vasto de pesquisa estudando a questão do autismo com autoimunidade, né? Claro, gente, que muitos desses estudos eles trazem uma extrapolação, né, em relação às diversas terapias que ainda não são de forma nenhuma validadas, mas a ativação do sistema imunológico numa fase precoce do desenvolvimento intrauterino, do desenvolvimento da criança nos primeiros meses de vida, é também um dos fatores que podem potencialmente se relacionar ao autismo. Então, a micróglia se relaciona à neurogênese, à diferenciação dos precursores em neurônios, ela remove esses chamados debris apoptóticos, então o resto dessas sinapses, né, que são produtos tóxicos, né, para os neurônios. E uma coisa muito interessante é que hoje a ativação do sistema imune materno, né, em ratos com expressão de interleucina 6 tem sido considerado um modelo, né, para esquizofrenia e para autismo. Então, os estudos com ratos, eles fazem essa ativação imunológica na gestante, na rata grávida, e gerando, né, uma prole de ratos que apresentam disfunções nos processos de poda neural, de sinaptogênese, que são hoje modelos representativos, né, do autismo e da esquizofrenia. Então, essas informações que a gente tem hoje sobre poda neural, a gente pode sintetizar em três aspectos que eu considero mais relevantes, né? Então, o desenvolvimento cerebral, ele está associado com a formação excessiva de sinapses que devem ser removidas de forma controlada e no tempo adequado para permitir a formação de circuitos maduros refinados. As células gliais, incluindo micróglia e astrócito, são os efetores da poda sináptica, identificando e eliminando sinapses que são consideradas disfuncionais e supérfluas
E a poda sináptica depende de várias moléculas, incluindo as que controlam a quimiotaxia glial, o reconhecimento do alvo e fagocitose. E a expressão dessas moléculas depende principalmente de fatores genéticos, hormonais e imunológicos. Então, a gente veja que apenas com esse aspecto relacionado à sinaptogênese neural, a gente tem uma série de fatores que podem potencialmente atuar de forma muito precoce e que talvez tenham relação direta com a gênese, a ocorrência do autismo. Essa primeira imagem mostra, né, uma sinapse, uma poda neural funcional, onde existe uma remoção adequada das sinapses impróprias, e aqui a gente vê uma poda neural disfuncional. Uma coisa interessante é que eu falei para vocês que a poda neural ela pode ser tanto excessiva quanto insuficiente. Na maioria dos estudos com autismo, os estudos animais com autismo, ou os estudos pós-mortem, eles encontram muito mais frequentemente uma poda neural insuficiente, ou seja, com neurogênese excessiva, uma perpetuação de sinapses disfuncionais, né? E uma coisa que eu chamo muita atenção, gente, do ponto de vista clínico, que para a gente é um sinal de alarme e que pode sugerir que aquela criança está vivenciando um processo disfuncional de poda neural, é o perímetro cefálico, né? Então, esse é um garoto de 7 anos, de sexo masculino, que teve um diagnóstico de TEA aos 3 anos, né? Então, hoje ele tem uma alteração significativa do processamento sensorial intraoral, uma seletividade alimentar absurda, muitos ritualismos, estereotipias motoras, verbais. Claro que é uma criança que tem uma funcionalidade muito baixa, com nenhuma independência nas atividades de vida diária e com recursos comunicativos muito limitados. Então, ele utiliza esses recursos apenas para protestar ou para informar um desejo imediato. O exoma dele mostra uma mutação no gene TSC1, que é um gene que está relacionado à poda de espinhas dendríticas, a poda funcional de espinhas dendríticas, né? Então, a deleção desse gene é uma mutação, não me lembro exatamente qual, determina uma proliferação dessas espinhas dendríticas. E, clinicamente, o primeiro sinal que a gente percebe é um aumento, né, do perímetro cefálico. Então, se a gente observar aqui o perímetro cefálico dele, essas informações foram obtidas dos registros da caderneta de vacinação, né, feitos pelo pediatra, a gente vai observar, gente, que o perímetro cefálico dele, ao contrário da altura, está mudando de percentil. Aos 7 meses, já se encontra no percentil superior, ou seja, um crescimento cerebral muito acelerado, além do esperado, né, para essas faixas etárias. Aos 8 meses, essa criança tem claramente uma macrocefalia, né, e já começa a apresentar comportamentos repetitivos. Pouco tempo depois, aos 9 meses, uma redução da interação e, em seguida, uma evolução da fala. Uma criança que falava 2, 3 palavras e que para de falar. Uma criança que compreendia alguns comandos e que, de repente, já não compreende mais. Então, veja que observar o perímetro cefálico nesse primeiro ano, nos primeiros 6 meses, pode ser um indicador de que esteja acontecendo alguma coisa errada no processo de neurogênese e poda neural. Essa neurogênese ela é muito significativa, essa diferenciação das células tronco em neurônios, ela é muito significativa, né, no período intrauterino, ao nascer. Observa que ela vai diminuindo ao longo do tempo, então a neurogênese ela está exemplificada, que ela está registrada aqui como esses pontinhos verdes, né, que é a expressão de uma proteína, né, indicadora de neurogênese. E a gente observa que de 6 meses para 1 ano, isso diminui muito, né? E isso continua diminuindo ao longo da vida. Nós adultos, a gente mantém ainda 2 nichos importantes, né, de células tronco, um que é localizado na região subventricular, um outro localizado no hipocampo. E esses neurônios residuais que ficam ali guardados, eles vão ser extremamente importantes no processo de envelhecimento e reparo neuronal pós-lesão, pós-doenças degenerativas. A gente observa que, na medida em que essas células vão se diferenciando, né, em neurônios, esses nossos nichos de células tronco, eles vão diminuindo. Então, o nosso processo de reparo vai se tornando cada vez menor, né?
Um outro aspecto que eu queria comentar com vocês é que nem todo aumento de perímetro cefálico representa especificamente uma poda neural insuficiente. Então, aqui eu trago um caso para vocês de uma criança que já nasce com perímetro cefálico próximo ao percentil superior e que, antes de 2 meses, ela já tem uma macrocrania, né? No caso aqui, uma megaencefalia ou megalencefalia, né? Ao contrário do que acontece com a poda neural insuficiente, onde o perímetro cefálico vai sair do gráfico nesse período aqui, depois dos 6 meses, as alterações de proliferação celular excessiva, elas se expressam mais precocemente. Esse caso é um caso bem interessante, porque é uma criança que foi investigada por apresentar autismo e deficiência intelectual, com nível também de funcionalidade muito baixa. Foi identificada uma mutação, essa mutação KPTN, pais não consanguíneos, e foi o terceiro caso, a terceira família descrita, né, dessa mutação no mundo. Antes disso, tinha sido descrita uma família na Estônia, com 2 irmãos, e uma família grande de Ohio, de judeus ultra-ortodoxos, com acho que 8 ou 9 casos. E o interessante é que todos esses casos apresentavam deficiência intelectual associada com epilepsia e autismo. E essa criança não tem epilepsia, tem eletroencefalograma normal, mas é uma criança que a família me pressionava muito para o uso de psicofármaco, uso de metilfenidato, porque os terapeutas eles argumentavam que o déficit de atenção era o fator que mais estava interferindo na aprendizagem dessa criança, mesmo tendo ela uma deficiência intelectual. E é interessante a gente ressaltar isso, porque às vezes quando a gente conhece a mutação e a gente estuda esse caso, a literatura traz novos recursos para a gente se antecipar a potenciais desfechos desfavoráveis com o uso de psicofármacos. Eu vou continuar com a parte teórica, e depois a gente faz a discussão, fica melhor, tá? Tá. Síntese de neurotransmissores, pode afetar a neurogênese, o desenvolvimento, né, de circuitos frontais. E mais recentemente, as pessoas têm discutido muito o papel da exposição às telas, né? A gente ouve em quase todas as crianças com TEA que têm diagnóstico precoce aquela história de que a criança ficava muito envolvida em atividades solitárias, né, tinha uma baixa diversidade, né, de estímulos, poucas oportunidades sociointeracionais, e ficavam muito envolvidos, né, com os recursos de mídia. E isso é interessante porque a neurogênese, a poda neural no sistema visual, ela acontece, né, de forma muito significativa, né, com segmentação desses neurônios, que inicialmente vocês vão ver que tem uma representação bilateral, e com a evolução, com o processo de poda neural, esses circuitos eles ficam muito mais organizados. Então, será que algum estímulo dessa forma, exposição significativa, com ativação muito acentuada de áreas visuais, impede esse processo normal, natural de poda neural? Então, são questionamentos, né, que a gente pode, inclusive, discutir depois. Então, o autismo é uma síndrome clínica extremamente complexa, né, que envolve disfunção executiva, né? A área deu uma aula no congresso recentemente, ela falou assim, olha, todo autista tem disfunção executiva. Realmente, todas as crianças e adultos com autismo apresentam, né, alguma evidência de disfunção executiva. Os comportamentos repetitivos, né, disfuncionais, ritualizados, estereotipados, as alterações de linguagem que podem afetar os aspectos fonoarticulatórios, morfossintáticos, expressivos, receptivos, pragmáticos, né? Então, aqui é um outro capítulo, né, no estudo de autismo. O desempenho práxico, então a somatodispraxia, muito comum em crianças, até adultos com TEA, né, relacionada à forma como você processa, você executa, né, uma ação motora, a irritabilidade, a hiperatividade, os déficits da intersubjetividade, que também vão acontecer em todas as pessoas do espectro autista, a dispraxia verbal, né, e as alterações de processamento sensorial, que a gente tem falado hoje de uma forma muito mais frequente, né? Então, os estudos hoje eles se baseiam no entendimento de como esses distúrbios funcionais da conectividade cerebral afetam, né, o nosso pensamento, né, a expressão dos nossos sentimentos,
a expressão de nossos comportamentos, né? Entendendo que o autismo é uma consequência de fatores neurobiológicos extremamente complexos e fatores também ambientais, né? Dentro de um contexto da epigenética. Quando a gente fala sobre os neurônios espelho, gente, a gente falou muito sobre eles no passado, mas ainda hoje a gente tem estudado muito, né? Porque é uma informação extremamente importante, né? Eles estão relacionados à teoria da mente, né? Que é a capacidade que a gente tem de detectar estados mentais, a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, de estabelecer com o outro uma relação de empatia, de reciprocidade, de perceber que o outro tem desejos, sentimentos, intenções que podem ser concordantes ou discordantes dos nossos, né? E os estudos sobre teoria da mente sempre remetem aos neurônios, ao sistema de neurônios espelho. Essa é uma imagem que eu sempre gosto de mostrar, que eu acho que todo mundo conhece, né? Então, é uma imagem de um ensaio publicado na Science, né, em 1977, onde Meltzoff mostrava, né, a reprodução de gestos do adulto pelo bebê, né, pelo recém-nascido, né? 12 anos depois, gente, Rizzolatti, então, percebe que nos estudos neurofisiológicos com macacos, existia uma ativação de área cortical que acontecia da mesma forma. Tanto se o macaco fizesse uma ação, para pegar uma bolinha, pegar uma banana, quanto quando o macaco via essa ação sendo executada pelo outro, né? Então, é a partir daí que surge, né, o conceito dos neurônios espelho, que no macaco eles estavam muito restritos na região F5, né, que corresponde a gente à área 44 de Brodmann, né? E inicialmente se considerava que esse nicho de neurônios espelho ele ficava muito localizado, né? Hoje já se sabe que esse circuito ele é muito mais amplo, faz conexões importantes com a rede de saliência, com o DMN, que envolve áreas do lobo frontal, do sistema límbico, do córtex parietal, occipital, córtex temporal posterior. Então, um sistema extremamente amplo, né? Então, a partir do momento que a gente visualiza uma ação, vai haver uma ativação do córtex visual, occipital, em seguida, as projeções levam essa informação até o córtex temporal, onde vai haver uma codificação da descrição visual dessa ação, né? E no lobo parietal, essa ação ela vai ser codificada no aspecto sinestésico, né? Então, é exatamente aquele conceito que eu vou falar para vocês de What System e Where System, que está relacionado também à ativação do circuito DMN. Essas informações elas são pareadas, ou seja, a descrição visual do movimento ela está associada a uma consequência sensitiva. Então, quando eu vejo alguém comendo uma banana, eu tenho uma descrição visual daquele movimento, mas eu tenho também uma ativação de áreas sensoriais que me permitem inferir sobre a sensação que o outro sente ao comer aquela banana, tá? Essas informações elas são direcionadas ao córtex frontal e isso vai gerar todo aquele processo para o planejamento da imitação. Tá? Aqui é uma imagem mostrando a ativação dos circuitos, né, relacionados aos neurônios espelho, num controle saudável, né, lado direito e lado esquerdo, e nos sujeitos com TEA, né, pareados por idade e sexo, mostrando que essa ativação é muito menor nos sujeitos com TEA. E aí vem a questão, será que os neurônios, esse sistema de neurônios espelho, isoladamente, ele é capaz de promover a teoria da mente, o aprendizado social? Não, a cognição social é muito mais ampla do que isso, né? Então, o cérebro social, ele envolve áreas muito mais extensas do que as áreas relacionadas ao sistema de neurônios espelho. A gente sabe que essas regiões aqui, o córtex motor, os núcleos da base e a ínsula, elas são importantes no processo de percepção e imitação, mas o julgamento da ação, né? Então, no momento que eu vejo você executando uma ação, né, eu posso ativar meu sistema de neurônios espelho, tá? A partir daí, isso significa necessariamente que eu vou julgar a ação, certo? Esse julgamento, ele exige uma ativação de redes, né, de outras camadas. Então, essa é uma proposta de modelo de Khalil, uma proposta bem recente, onde ele diz assim, olha, a teoria da mente ela se dá em multicamadas.
Primeiro você detecta a ação, você percebe a ação, você atribui a ação um sentido, mas o julgamento da ação exige uma rede de leitura da mente, né? Então, essa ação, qual é a intenção quando você executa essa ação? E isso é interessante porque tem uma proposta de estudo que eu particularmente gosto muito, uma proposta que foi publicada ano passado, e nesse estudo, o que é que os pesquisadores fizeram? Eles fizeram uma ressonância magnética funcional e eles projetaram 3 filmes, certo? Esse primeiro filme é uma ação maldosa. O que é uma ação maldosa? O filme ele se baseia em que a pessoa com a mão no painel, ela tem que pegar uma bolinha, uma ficha de pôquer, e ela tem que colocar essa bolinha dentro do orifício para uma outra pessoa que está do lado oposto do painel e que não é visto, que não aparece no filme. Todas as ações, elas começam exatamente da mesma forma. Então, você com a mão no painel, só que depois o desdobramento dessas ações acontece de uma forma diferente. Então, nesse primeiro filme, é uma ação maldosa. A pessoa pega a bolinha e ela finge, né, que vai executar aquela ação, mas ela solta intencionalmente aquela bolinha. No segundo, é uma ação bem-sucedida. A pessoa pega a bolinha e coloca lá dentro do orifício. O terceiro é uma ação desajeitada, né? Ou seja, é uma ação mal feita, mas que tem um resultado final adequado. Então, a ativação dos neurônios espelho, do sistema de neurônios espelho, pode ser igual no decorrer dessas 3 ações, né? Mas a ativação desse sistema de leitura, né, da mente, ela vai ser diferente. E o interessante é que esse sistema ele já tem um processo antecipatório muito importante, talvez mediado pela amígdala, onde no meio da ação, antes que a ação seja finalizada, a pessoa já é capaz de detectar qual vai ser o desfecho dessa ação. Então, o que se percebe nos estudos com TEA é que muitas vezes a ativação da rede de sistema de neurônios espelho não está diferente em relação aos controles, mas a ativação desses outros circuitos que envolve principalmente a região ventromedial do lobo frontal é uma ativação que acontece de forma muito menor, né? Então, justificando essa dificuldade no julgamento, né, da ação do outro, tá? E aí, gente, a gente entra na questão do Default Mode Network, né, que é a rede neural do tipo padrão, é uma rede neural que foi descoberta em 2001, então ela é relativamente recente, né? É adulto jovem. Ela foi descoberta por acaso, então os pesquisadores, durante aqueles estudos com ressonância funcional, a pessoa dentro do aparelho, executando diversas ações, e entre uma ação e outra, eles perceberam que havia uma ativação de uma área extensa, né, de regiões corticais e subcorticais, e isso foi muito surpreendente. Poxa, a pessoa está em repouso sensorial, né, relaxado. Por que existe essa atividade metabólica tão intensa nessas áreas, né? Então, quando refletir, pensar nas experiências, planejar mudanças, idealizar o futuro, são os processos mentais que vão acontecer no momento em que a gente interrompe uma atividade dirigida e a gente, então, pensa sobre a vida, né? Então, é aquele momento de introspecção, de devaneio, de pensamento reflexivo. Então, quando você, a partir de um processo de acomodação sensorial, estando com os olhos fechados ou abertos, né, você então vai ativar esses circuitos que vão se relacionar ao pensamento reflexivo, a capacidade que você tem de fazer imersões reflexivas, né, e se projetar, né, no tempo e no espaço. Eu posso me projetar para o futuro, eu posso me projetar para o passado, né? Essa rede neural está muito relacionada ao processo de imaginação, né? E ela tem um papel fundamental na autopercepção, no pensamento crítico, né, no julgamento, na empatia, né? Esses circuitos que compõem, né, o DMN, eles são circuitos que se como é que eu diria assim? Eles são circuitos que envolvem várias regiões, né? Corticais e subcorticais. E eles são ativados no momento em que a gente deixa de executar uma tarefa e a gente, então, transfere, né, as nossas ações para um fluxo mental interno, para o pensamento, quando a gente pensa na vida, né? Então, as regiões que fazem parte desse circuito são regiões frontais mediais, né? Então, pré-frontal, medial, cingulado anterior, regiões parietais ou precúneos, o cingulado posterior, parietais laterais
e temporais mediais. O precúnios e cingulado posterior, ele tem uma conexão, né, muito interessante com o hipocampo, e é isso que nos permite, então, trazer aquelas memórias, né, autobiográficas no momento que a gente pensa na vida, né, no momento que a gente se projeta, né, para um espaço e tempo diferente do que a gente vivencia naquele momento, né? Então, essas redes neurais, esses circuitos, eles estão relacionados à compreensão de processos emocionais complexos, julgamento, né? Todos esses processos que eu falei para vocês. Então, a região pré-frontal, desculpa, deixa eu tirar isso aqui. Então, essa região aqui, esse córtex, né, pré-frontal medial, ele tem vários nós que fazem parte desse DMN, né? Então, essas projeções aqui em verde, né, que ele faz com a região temporal, são projeções que estão relacionadas ao engajamento emocional nas interações. Então, você está me contando uma história, né? Eu estou engajada emocionalmente naquela história, eu posso estar engajada cognitivamente, eu posso estar acompanhando o seu fluxo de pensamento, e aquilo pode não me dizer nada. Mas qual é o meu nível de engajamento emocional durante essa interação com o outro? Essa região do córtex pré-frontal medial, né, essa região anterior que está aqui em amarelo, ele tem conexões importantes, né, com precúnios, né, o cingulado posterior, né, que nos dá a percepção do self. Então, nesse momento da interação, eu me projeto para a história que você está contando, mas eu também penso, né, transmito essa história e eu busco referências relativas a mim, né, então, que é o próprio self. As regiões em azul, gente, envolvem os circuitos, né, dorsais, né, do pré-frontal e a junção temporoparietal, né? Então, esses circuitos eles estão relacionados à detecção de estados mentais, à detecção de faces, né, por exemplo. Você pode estar me contando uma história, né, aparentemente sofrida, e toda a sua linguagem verbal traz um contexto de sofrimento, né? E, no entanto, a sua linguagem corporal, a sua face, a sua expressão facial contradiz aquilo que você está dizendo. Então, essa região vai ser extremamente importante também nessa associação entre o que você diz e a confiabilidade do que você diz, né? E a amígdala, né, relacionada com a ínsula, né? Então, a amígdala, esse córtex aqui, relacionando a amígdala e ínsula, muito vai então nos dar possibilidade de perceber o outro, né? Então, como ele se sente, mesmo que ele não expresse isso claramente, como ele se sente diante de uma situação, ou do que eu digo, ou do que eu falo. Então, gente, veja que essas redes neurais, elas têm uma influência muito grande nas percepções da realidade. Quando a gente fala de percepção da realidade, entra todo aquele contexto, né, sociológico, né, antropológico, de que a nossa percepção da realidade vai depender de uma série de influências, né, que a gente tem ao longo da vida, né, das influências familiares, culturais, né, das nossas experiências sociais, né? A própria filosofia diz que as nossas percepções nos impedem de ver a realidade. Então, isso é um pensamento filosófico muito recorrente, né? Vários filósofos, né? E a gente, então, entende que a percepção social ela vai depender muito dos aspectos da teoria da mente e dessa cognição social, né? Então, as pessoas têm percepções diferentes a respeito de uma mesma situação, a respeito de um mesmo fato, e a partir do momento que a gente se desloca, que a gente se coloca no lugar do outro, que a gente passa a fazer inferências sobre o outro, que a gente consegue sair daquele pensamento linear, que é um pensamento mais estreito, inflexível, né, rígido, e a gente então vai adquirindo mais flexibilidade cognitiva na forma como a gente enxerga e interpreta o que acontece, né, em torno de nós. A gente entende que o desenvolvimento de circuitos relacionados à linguagem, à flexibilidade cognitiva, a forma como a gente atua diante de diversos estímulos, né? Então, esse direcionamento flexível da atenção para determinados estímulos e o próprio processo de empatia, eles são habilidades que vão se desenvolvendo na infância e que são importantes no desenvolvimento do Default Mode Network. E, ao mesmo tempo, quando esses circuitos do DMN eles vão se desenvolvendo, vai havendo um fortalecimento de outros circuitos, né, relacionados à linguagem, né? A linguagem, a gente fala muito isso, né? Então, a nossa linguagem depende muito da nossa percepção de realidade, né? Então, a gente pode ter uma linguagem muito mais ampla, muito mais abastecida, muito mais aprofundada, a gente pode ter uma linguagem
extremamente rasa, superficial, né? Principalmente porque não somos capazes de fazer essas imersões reflexivas, né, que o DMN nos permite. Uma coisa também importante, gente, é a questão do processamento sensorial. Eu não vou falar muito isso, mas a gente sabe que todas as nossas respostas vão depender de como a gente processa esses estímulos, né? Então, a gente tem aqui nossos canais sensoriais que estão sendo ativados, os estímulos auditivos, gustativos, proprioceptivos, olfatórios, e nós vamos inicialmente detectar esses estímulos, né, no córtex sensorial primário, né, várias regiões corticais, e a interpretação desses estímulos, o conteúdo emocional desses estímulos vai ser possível a partir da ativação do DMN, ou seja, o DMN ele tem uma influência, tem uma participação também no processo de integração multissensorial, né? E ele depende intrinsecamente do que a gente traz como experiência, como memória, como emoção. E esse processo ele vai ser fundamental para o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento socioemocional, ampliação da linguagem e organização motora, organização prática, né? Porque diante de qualquer situação, de qualquer emoção, a gente vai tomar uma decisão, que é a decisão motora. Então, digamos que a gente pensa numa árvore, né? Então, a gente pensa numa árvore, a gente tem uma ativação sensorial, isso é uma árvore, essa árvore está perto, ela está longe, ela é grande, ela é pequena, mas essa árvore ela pode evocar lembranças, que podem ser lembranças desagradáveis, podem ser lembranças agradáveis, né? Então, veja que essas analogias, essas construções, né, esses conteúdos mentais, eles vão variar de forma significativa entre as pessoas e vai depender de uma série de elementos, né, que vão construindo a forma como a gente reage diante de inúmeras situações, né? Então, o córtex sensorial, falei para vocês, você vai ter ativação de áreas, né, do cingulado posterior e do precúneus, onde existem dois sistemas interessantes, importantes, que são o sistema What System e o Where System. O What System vai dizer para mim o que é aquele objeto, o que é aquele estímulo, o que é aquele cheiro. O Where System vai me dizer, vai me dar elementos sinestésicos sobre aquele estímulo, né? Então, essa árvore está perto, está longe, ela é grande, ela é pequena, né? A partir daí, gente, a gente tem uma ativação da amígdala que vai detectar aquele estímulo como agradável, desagradável, vai ativar o hipotálamo, que vai gerar respostas viscerais, né, do sistema nervoso autônomo. Essas respostas viscerais, né, a partir de sensores víscero-autonômicos, elas voltam para a rede da saliência, da ínsula, que nos permite direcionar a nossa atenção ou não para aquele estímulo, né, para o qual a gente viu, entrou no nosso campo de visão, tá? O DMN, ele entra a partir da integração desses sistemas e a gente percebe uma interação muito interessante entre a rede da saliência, que aqui é representada principalmente pela ínsula anterior, e a rede de controle executivo, né? Então, o que é que acontece? Diante de um estímulo, uma criança está numa sala de aula, o professor está dando um assunto, né? Ela tem que alternar o aprofundamento reflexivo com a execução de uma tarefa. Então, o professor está dando um assunto, naquele momento eu estou prestando atenção, aquele assunto evoca em mim memórias, lembranças, eu me projeto para frente, para trás, eu penso, eu reflito, eu me aprofundo. Mas em algum momento eu preciso tomar uma decisão em relação a tudo aquilo que eu estou vivenciando. É aí, então, que a ínsula, a rede da saliência, desliga o DMN e ativa a nossa rede de resposta, que é a rede de controle executivo. Então, no TEA, a gente vai identificar, gente, os estudos de neurofisiologia do TEA, eles são fantásticos, mas eles mostram resultados, às vezes, muito discordantes, como, por exemplo, hiperativação da amígdala, certo? Ativação excessiva do sistema nervoso autônomo. Então, essas alterações autonômicas no TEA já vêm sendo faladas há um bom tempo e alguns até associam com sintomas, manifestações viscerais, como refluxo gastroesofágico, como diarreia, obstipação no TEA, essa desregulação autonômica diante de estímulos que deveriam ser considerados estímulos talvez banais ou não salientes, né? Alterações na ínsula. Então, quando a ínsula não consegue direcionar, ativar e desativar esses circuitos, é como se esses circuitos ficassem simultaneamente ativados. Então, ao mesmo tempo em que eu executo, eu estou me aprofundando em temáticas reflexivas, né? E no TEA, isso tem sido muito estudado, uma hiperconectividade que não deveria acontecer
entre o DMN e a rede de controle executivo. Então, a gente vai identificar disfunção em vários pontos desse sistema, né? Uma outra coisa interessante é que essa rede de saliência, a ínsula, ela é extremamente flexível, né? E a nossa percepção do que é saliente, do que é um estímulo relevante, ele pode modificar muito rapidamente, a depender do contexto. Então, eu coloco aqui o exemplo da máscara, né? Se você, há 4 meses atrás, estivesse na rua e alguém passasse com a máscara perto de você, aquilo ali seria um estímulo relevante para você. Hoje é exatamente o contrário. Uma pessoa que está sem máscara é um estímulo relevante para mim. Então, esses mecanismos de ajuste, eles não são neuroplásticos, né? Então, as redes neurais estão ali e elas vão se adaptando, muitas vezes, sem a necessidade de haver mudanças neuroplásticas, mudanças funcionais, né? Nos neurônios, né? Nas sinapses. A amígdala, ela é importante também no mecanismo antecipatório, né? Então, quando eu vou me expor a um estímulo, eu me antecipo aquele estímulo, e isso tem sido muito falado no TEA, por exemplo, uma hiperatividade da amígdala pode fazer com que a criança reaja de forma aversiva antes da exposição ao estímulo. Então, muitas crianças evitam provar determinados alimentos sem nunca ter sido expostas a eles, né? Muitas crianças evitam determinados contextos sociais, né? Porque aquilo é visto como algo ameaçador antes de vivenciar esses contextos sociais. Então, essa hiperatividade da amígdala, né, que tem relação também com o sistema de recompensa, é um dos aspectos mais estudados hoje no TEA, e principalmente relacionando ao processamento sensorial. Então, no TEA a gente tem padrões de resposta sensorial que nós chamamos hiperreativo e hiporreativo, né? Então, cada um tem um perfil sensorial, né? O hiperreativo poderia traduzir um aumento da ativação da amígdala. Então, a criança reage de uma forma exagerada, desproporcional ao estímulo. Então, a criança pode reagir de uma forma desproporcional ao ver Pikachu, né? Ou ela pode reagir de forma hiporreativa. Então, uma freada brusca de um carro, né? Um animal que seja ameaçador e a dor, aquela criança reage menos àqueles estímulos. Então, o hiperreativo ele vai se manifestar com reações aversivas, né, de conforto, com tentativas de bloquear a entrada desse estímulo. O hiporreativo ele vai fazer buscas sensoriais excessivas. Então, quantas crianças precisam tocar, colocar objetos na boca, fazer busca visual atípica, né, tocar nas quinas das mesas, né? Então, são padrões hiporreativos. E a mesma criança com TEA, gente, pode ter tanto padrão hiporreativo para alguns estímulos e hiperreativo para outros, né? Então, mostrando uma disfunção em todo o processo de regulação sensorial. Então, o nosso DMN, pensar numa árvore, a gente vai desenvolver, né, a empatia, a gente pode pensar na árvore de uma forma empática, a gente pode se colocar no lugar daquela árvore, né, como ela se sente, mas as nossas ações vai depender de como a gente se posiciona em relação àquele contexto. E o DMN ele tem uma influência muito grande na imaginação, que é essa capacidade que a gente tem de imaginar coisas que não existem de fato, ou que nunca existiram, ou repensar coisas que já foram vivenciadas, mas também ao imaginário, né? Que é quando você extrapola, você pensa além do factual, do concreto, do possível, né? E você então cria um mundo imaginário, um mundo mágico, como acontece com muitos escritores, né? Então, isso aqui, por exemplo, é um imaginário, onde você pensa que a árvore, de repente, ela ganha vida e ela vai se defender contra um potencial agressor. Isso nunca existiu, isso nunca vai acontecer, né? Mas isso pode surgir a partir desse conteúdo reflexivo, tá? E da mesma forma, gente, a forma como a gente, aquilo que eu tinha colocado, como a gente vê a realidade, ela vai depender muito, né, de como a gente se relaciona com as nossas crenças, valores. Então, o córtex pré-frontal, o ventromedial, ele tem muito relacionado ao que a gente chama de cognição moral, né? Como a gente se posiciona moralmente, mesmo sabendo estar certo ou errado em relação a determinadas situações. Não vou falar isso. Aqui, gente, aquilo que eu mostrei para vocês, a rede da saliência, representada principalmente pela ínsula, né? O DMN e o controle executivo, e existe essa anticorrelação. Quando esse liga, esse desliga. E a ínsula, então, norteia esse processo. E nos sujeitos com TEA,
pode haver uma hiperconectividade, né? Fazendo uma ativação simultânea inadequada, disfuncional desses dois circuitos, né? Então, quando a gente fala do DMN, a gente pensa assim, as alterações de DMN que têm sido descritas, identificadas em sujeitos com TEA, elas são alterações primárias ou elas são alterações secundárias? Se a gente sabe que o circuito de DMN, o desenvolvimento dele, depende do processamento sensorial, né, e de outros atributos básicos que surgem no decorrer do desenvolvimento, ainda muito precocemente, né, será que crianças com TEA que apresentam interesses restritos, que apresentam comportamento hiperativo, modulação, alterações de modulação sensorial, estereotipias, busca sensorial excessiva, essas crianças que apresentam uma disfunção sensorial tão significativa, elas conseguem ativar o DMN? Ora, a gente já viu que a ativação do DMN requer um silenciamento sensorial. Então, será que essas alterações seriam secundárias a uma disfunção sensorial primária? O devaneio ele tem uma importância muito grande, né, em várias questões, né, na nossa flexibilidade mental, na empatia, né, cognitiva, na empatia social, na autopercepção, né, na capacidade que a gente tem de analisar criticamente diversas situações, na capacidade que a gente tem de perceber crenças disfuncionais que nos fazem mal, né, de tentar controlar essas crenças disfuncionais e na modulação comportamental. Tá? E quando a gente fala no neurodesenvolvimento, a gente pensa no neurodesenvolvimento, né, pensando nessa circuitaria toda, a gente pensa no grande labirinto, né, em homenagem a vocês, mas é um labirinto mesmo. Né? Então, onde aquela criança que se deparou com aquele estímulo pela primeira vez, né, que se encantou, que olhou, que sentiu, que pegou, que cheirou, que processou aquelas informações, ela vai transitar por diversas experiências ao longo da vida, experiências favoráveis, desfavoráveis, que vão se estruturar como o perfil psíquico dela, né, o perfil moral, que vão se relacionar à cognição social, à cognição, de modo geral, à cognição moral. Então, que caminhos podem levar essa criança a sair daqui até aqui? Então, claro, gente, a gente pensa, então, na influência de uma série de fatores ambientais. Então, essas habilidades iniciais, gente, de integração sensorial, capacidade de imitar o outro, de se encantar com o outro, de olhar, querer fazer igual, de simbolizar, né? O desenvolvimento da linguagem, elas vão se desenvolvendo gradualmente dentro de um processo reflexivo, né? Que vai trazer mais e mais subsídios, né? Para o desenvolvimento interpessoal, para a intersubjetividade, para a teoria da mente. Recentemente eu assisti uma live de uma pessoa bem conhecida, né, chamada Nicolas, e ele é um funcionário público, trabalha em Brasília, é um autista, né, que é muito famoso, e nessa live a mulher dele participou, né, e uma das questões era você tem dúvidas a respeito das suas próprias percepções? Porque isso, gente, é uma das características mais frequentes no TEA leve, adulto, adolescente, né? Uma insegurança em relação às próprias percepções. A forma como eu entendi, como eu signifiquei, ela está correta, ela está incorreta, é isso mesmo. Então, essa dúvida, essa insegurança é o que faz com que Nicolas terceirize esse julgamento. Então, imagine que ele é casado, é funcionário público, com toda uma autonomia social, né? Com nível cognitivo, né? Aprendizagem adequado, e a mulher diz, eu me sinto muito sobrecarregada, porque coisas muito simples, muito banais que acontecem no dia a dia, ele tem que garantir isso, né? Através da minha opinião. Então, eu tenho que validar todas as percepções dele. E isso acaba sendo muito cansativo na relação interpessoal, né? Então, gente, são elementos que mostram para a gente a disfunção desses circuitos neurais relacionados à introspecção nas formas leves do autismo, né? Um outro garoto que a gente acompanha também, ele tem uma hiperatividade significativa, um isolamento social, mas ele é capaz de fazer muito aprofundamento reflexivo sobre a morte. Aí ele fica caminhando de um lado para o outro, ele corre, ele se movimenta, ele se mexe,
mas ele está continuamente pensando, fazendo incursões reflexivas sobre a morte, que é exatamente aquela situação que eu falei para vocês, uma hiperconectividade entre a rede, o DMN e a rede de controle executivo.